O que queremos é um argumento no qual as premissas realmente justificam a conclusão. E, nesse caso, nós denominamos o argumento de um argumento correto. Ou seja, um argumento é correto quando as premissas justificam a conclusão. Veja a definição. Temos aqui a definição do que é um argumento correto. E ele é correto quando a implicação que o define é uma implicação na qual as premissas justificam a conclusão. Ou seja, nesse caso, essa implicação não é uma implicação material. Observem o seguinte: se as premissas formam uma boa justificativa para a conclusão, isso implica que, se o argumento não for uma tautologia, digamos, ele é quase uma tautologia. Mas, como vimos, se a implicação é uma tautologia, isso não implica necessariamente que as premissas sejam uma boa justificativa para a conclusão. Por quê? Porque mesmo tendo aqui uma tautologia nessa implicação, pode ser uma tautologia com implicação material. E implicação material não confere justificativa. Conclusão disso tudo: argumento válido é um conceito diferente de argumento correto. Posso ter um argumento válido que não seja correto. E também posso ter um argumento correto que não seja válido. O fato das premissas justificarem a conclusão não implica necessariamente que essa implicação seja uma tautologia. Pode, digamos, ter-se uma boa justificativa e isso implicar em algo, digamos, tautologia de preferência, mas algo que seja, digamos, quase tautologia, mas não uma tautologia. Por que isso? Porque saber se as premissas verdadeiramente justificam a conclusão é algo difícil, que nem sempre conseguimos estabelecer de forma precisa. Portanto, um argumento correto parece ser algo bom. É algo no qual as premissas justificam a conclusão. Vamos considerar um exemplo. Considere esse exemplo de argumento. Se X é humano, então X é mortal. Isso é algo que ocorre para qualquer X. Para qualquer coisa X que seja humana, então isso implica necessariamente que esse tal X é mortal. Em outras palavras, todo humano é mortal. Afinal, esse argumento é correto? Bom, será que o fato de ser humano justifica 100% que é mortal? Muita gente poderia concluir o seguinte, que realmente justifica. Por quê? Porque todo humano que já vi até hoje é mortal. E aí eu uso a indução. E falaremos mais sobre esse conceito de indução. Eu uso a indução para concluir que todo humano é mortal. Observe que esse conceito é muito diferente desse. Aqui estou falando que todos os humanos que já vi até hoje são mortais. E aqui estou falando que todo humano é mortal. Aqui estou falando apenas em relação aos que eu já vi. Aqui estou falando em relação a todos. Mas afinal, será que daqui eu posso concluir isso? Por indução? Olha, será que realmente isso justifica nisso? Será que não teríamos uma exceção de alguém que é humano e que não seria mortal, que ainda está por aparecer? Temos que ter cuidado com
a indução. Então, esse argumento, que a princípio parece ser correto e bem correto, temos que ter cuidado com ele. Talvez ele não seja tão correto assim. Ou seja, isso aqui, essa implicação, talvez não seja uma tautologia, ou algo quase uma tautologia, digamos. Mas enfim, se isso realmente for correto, essa inferência de que eu concluo que Zé é mortal é tranquila. Por quê? Se aqui eu tenho uma implicação, uma correção, um argumento correto, e essa implicação realmente isso justifica isso, então, dado que Zé é humano, eu infiro com boa certeza de que ele é mortal. Por isso, argumentos corretos são bons, nos dão segurança sobre a inferência. Mas por que temos que ter cuidado com a indução, com essas implicações que a gente estabelece a partir da experiência? Todo humano que já vi é mortal. E aí eu concluo, todo humano é mortal. Por que a gente tem que ter cuidado com isso? Veja o próximo exemplo. Considere agora o seguinte argumento. Todo cão late, ou seja, para todo X, se X é cão, implica que X late. Será que do fato de que X é um cão, isso justifica que ele late? Esse argumento é muito parecido com o anterior. Simplesmente substituímos a questão do X ser humano por X é um cão e aqui mortal por X late. E agora, ao invés de falar do Zé, estamos falando do Totó. Totó é um cão, pois vejo e conheço o Totó. Será que posso concluir que Totó late? Olha, talvez essa inferência não seja tão boa, a conclusão pode ser falsa. Se o Totó for da raça, existe uma raça de cão que não late. Existe. Então, vai que o Totó é dessa raça de cães que não latem. Mas enfim, por que eu admito como verdadeiro que todo cão late? Olha, porque todo cão que já vi até hoje late. E aí eu estou concluindo que todo cão late. Mas agora estou dizendo que existe uma certa raça aí, que eu nem sei bem o nome dela, vale a pena fazer uma pesquisa na internet. Existe uma raça de cães que não latem. Então, a experiência eu a tenho a partir de um número finito de cães. Mas esse todo aqui é muito maior do que o número finito de cães que eu observei na minha vida. O todo significa o número de cães muito maiores do que os que já vi. E essa raça especial de cães que não latem está incluída nesse todo. Então, observem que esse argumento não é correto, porque essa implicação não é válida. Essa premissa não justifica essa conclusão. Temos uma exceção. Temos um contra-exemplo. Temos uma raça de cão que não late. Nessa classificação de argumentos, apresentamos argumentos corretos e argumentos válidos. Olha, o problema do argumento válido, como dissemos, é que a implicação pode ser válida, mas ela pode ser uma implicação material. E no âmbito, no contexto da argumentação, implicações materiais são horríveis. E o argumento correto? Olha, se ele é correto de fato, é uma beleza. Porque nos argumentos corretos, as premissas realmente justificam a conclusão. E o bom seria então encontrar implicações que são tautologias nas quais as premissas realmente justificam a conclusão. E até dissemos o seguinte: olha, existem argumentos corretos em que essas premissas justificam a conclusão
e que tais implicações, digamos, são quase tautologias. E a gente usa. Há algumas exceções, mas as implicações são tão boas que a gente acaba usando-as. No caso dos cães, olha, eu ficaria bem confortável em concluir a respeito de qualquer cão que eu vejo na redondeza de que ele late. Porque essa raça de cão que não late é uma exceção, muito exceção. Aliás, eu pessoalmente até hoje nunca a vi. Então, observem que, para ser correto, vamos focar nesse fato, que as premissas realmente justificam a conclusão. Se for uma tautologia, muito melhor. Mas, puxa, talvez se for quase uma tautologia, tá bom.